Vamos louvar o Senhor, o hino Preciso de Ti. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso de Ti, quebranta meu coração, como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de Ti, distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas no ar que eu respiro, preciso de Ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, Sua misericórdia é sem fim. Como o Pai se compadece dos filhos, assim Tu me amas. Afasta as minhas transgressões. Preciso de Ti, distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas no ar que eu respiro, preciso de Ti. As lutas vêm tentando me afastar de Ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas no ar que eu respiro, preciso de Ti, preciso de Ti. Vamos estudar a Bíblia nessa escola bíblica dominical, na Igreja Batista Missionária. Para quem não conhece a Igreja Batista Missionária, fica na rua Rio Grande do Norte, 792, Jardim Camel, Pirassununga, perto do campo de futebol do bairro. Então, meditar, estudar o texto sagrado, segunda carta de Pedro, segunda Pedro 3. Amados, já é esta a segunda carta que vos escrevo, em ambas as quais desperto com admoestações o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que dantes foram feitas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos. Versículo 18. Antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, e a Ele seja dada a glória, assim e agora, como até o dia da eternidade. Meus irmãos,
A ordem que recebemos de Deus nesta manhã é para que possamos desejar crescer na graça de Cristo. Crescer na graça de Cristo precisa haver uma vontade. Quando nós estamos com fome, nós procuramos o alimento e nós comemos até nos saciar, não é assim? E se comer demais, ficamos doentes. Então tem que comer com moderação, sob medida. Mas concernente a crescer na graça, a gente tem que comer muito, se encher muito da palavra para poder vencer as diversas situações. Então o escritor nos convida a pensar o seguinte: ele fala, olha a forma de tratamento, amado, já escrito pela a segunda carta. Quando você escreve para alguém, ou você dá um conselho para alguém pela segunda, 10ª vez, cuidado, não é assim? É uma carta, cuidado nesse caminho, está aconselhando, está orientando. Então ele fala aqui sobre o vosso ânimo. A palavra ânimo quer dizer fé, uma fé sincera no Senhor. Não podemos ter uma fé voltada nas pessoas. Infelizmente, hoje em dia, também já aconteceu também no tempo de Paulo e Pedro, muitos iam atrás das pessoas, mas hoje aumentou, porque todo mundo praticamente quer ser professor. Quem quer ser aluno? Quem quer ser discípulo? Quem quer servir? Né? Mas muitos querem o quê? Dar ordens, mandar, ensinar. É muito fácil, né? Até, mas obedecer é o detalhe. Então a ordem de Deus é para que desejemos ter um crescimento espiritual, e não há crescimento espiritual sem a palavra plantada em nossas vidas. Quando nós perdemos o foco da palavra de Deus, nós perdemos a paz, nós perdemos a paciência, nós perdemos o brilho de Jesus. Então aqui no versículo 4, 5 fala assim: há um propósito que a palavra de Deus já desde a antiguidade existisse os céus e a terra. Então há um propósito. Deus colocou em nossa vida um propósito, que é desejarmos buscar a sua presença todo dia. Irmãos, o apóstolo Pedro convida os irmãos do seu tempo, e a nós também hoje aqui, a pensar que o Senhor virá. Ele virá buscar a sua igreja. Se você ler mais abaixo os versículos 9, versículo 10, ele virá buscar. E é importante eu ter na minha mente, no meu coração, uma intimidade com o Senhor. Por isso, para que eu possa crescer em Cristo, eu preciso estar envolvido com Cristo, com Deus, com a sua palavra. Não há crescimento sem a Bíblia, não há fortalecimento sem a palavra de Deus no coração da gente. E a nossa mente tem que estar cheia da palavra. Ontem visitamos as pessoas e comentamos o que com aqueles irmãos, que eles são importantes, que Deus vai habitar no coração deles. Deus quer habitar em nossos corações. Então o Espírito Santo nos conduz na sua presença, quando nós também buscamos a sua presença. Então tem que haver um interesse, uma vontade de querer crescer, um desejo. Então Pedro, ensinando aos irmãos, aos seus companheiros, à sua igreja, aos amados, está mostrando que é para nós aqui também, que precisamos focar nossa cabeça, nossa mente no ensino da palavra de Deus, guardar a palavra no coração, para que possamos ter resiliência, uma palavra usada muito hoje em dia, resiliência,
Mas o que é resiliência? Você superar uma turbulência, né? E para superar, é preciso guardar a palavra, é preciso resgatar o ensino no nosso coração. É preciso, então, ter uma visão bíblica. Então ele fala, mostra todo o seu conselho, ele fala assim: antes de tudo, crescer na graça e no conhecimento. Para crescer na graça, preciso reconhecer que o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus que cuida, um Deus que preserva, um Deus que protege. Mas nós somos humanos e nós temos preocupações. Sim, é normal, mas eu não posso deixar que essa preocupação venha sufocar a minha fé. Quando isso acontece, eu entro em depressão, porque a ansiedade vem tomando conta da minha vida. Mas quando eu cresço na graça do Senhor e no conhecimento de Deus, eu vou me recordar do que eu aprendi, e eu vou lá ver no texto sagrado que está escrito a palavra do Senhor. Em Mateus, ele fala para nós: eu estou com você, não estamos sozinhos. Então o convite é para que haja na minha mente, no meu coração, uma ordem atuante, é uma ordem divina, que é o crescimento espiritual. Paulo fala em Coríntios que não podemos ser como criança, mas como adultos na fé. Então há muitos que estão vivendo a vida cristã como criança, são cristãos adolescentes que ficam vendo a vida cristã como um passarinho de galho em galho, que não tem uma igreja para se firmar, não lê a Bíblia, não ora, fica à busca de promessas, à busca de profecias de A, de B e C, e não sabe que a profecia já está na palavra do Senhor. Estar aqui na palavra do Senhor tem que fazer me firmar na palavra do Senhor e aplicá-la à minha vida. Quando eu faço isso, eu me fortaleço, eu cresço. O Senhor não retarda a sua promessa. 2 Pedro 3:9. Ainda que alguns a têm por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Porque Deus não voltou a buscar os remidos? Porque é um Deus longânimo, é um Deus de amor. Ainda que as pessoas não creem em Deus, alguns falam não creem em Deus, ele não sabe que Deus está abençoando ele, porque é um Deus de amor. Então você que está aí, vai assistir esse vídeo depois, né? Quando chegar na sua vida esse vídeo, desperte o coração para Jesus. É um Deus de amor. E Ele quer o que de nós? Toda a humanidade. Arrependimento. Você pratica o mal, arrependa-se e se renda a Jesus, para que você possa obedecer a ordem. Que ordem é esta? Crescer no conhecimento, viver na presença do Senhor. Então ele virá buscar a sua igreja, versículo 10: virá como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Tudo está no controle do Senhor. Um ladrão não fala para nós: vou roubar a tua casa amanhã. Não fala, não é assim? Chega de surpresa, arrebenta o vidro do carro, porque quer pegar as coisas que não pertencem a ele.
Deus está dizendo na sua palavra que Ele vai vir como ladrão para ilustrar, vai vir de surpresa, sem avisar. O que tem que fazer? Não viva uma vida cristã como adolescentes, sem ter estabilidade espiritual. Está um dia numa igreja, um dia em outra igreja, buscando poder, querendo o poder de ABC. O poder está na palavra, já está aqui, é só estudá-la e aplicá-la ao coração. Então vai vir como ladrão, é um despertar para que nós vivamos uma vida não de aparência religiosa. Eu estou na igreja, tal, nem fala de estar na igreja, oi, Pai do Senhor, irmãos, nem se movimentando, não, vive normal, porque nós estamos dentro da paz do Senhor e não ter paz no interior. Às vezes dá paz no Senhor para todo mundo, mas em casa está um inferno. Em casa não tem paz no trabalho, porque a paz não está dentro da pessoa. Mas eu sou religioso, tem que dar a paz do Senhor para cumprir o religioso. Não é por esse caminho que podemos crescer na graça e no conhecimento. Então, o convite é que nós tenhamos uma vida cristã de adultos, maturidade espiritual, né? Jesus, ele foi ao deserto. Todo mundo conhece a história de Jesus. Ele passou um período e retornou, e todo mundo sabe da história bíblica. Ele teve um confronto com o diabo, mas Jesus, porque ele não cedeu, que ele era Deus, ele é Deus, estava com a sua intimidade plena com o Pai. Como é que está a tua intimidade com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus Cristo? Você depende de visitar uma igreja para ser forte? Então, se você depende, você está precisando voltar à palavra, estudar a Bíblia, porque o propósito de Deus é que haja um fortalecimento para todos nós. Como ele diz aqui no início: eu vos admoesto ao vosso ânimo, uma fé sincera, uma fé não fingida. Cuidado com a fé fingida, aquela fé aparente, para que todos vejam que eu estou poderoso, eu sabe tudo. Mas quando eu estou na minha casa, quando eu estou no meu particular, a minha fé é miudinha. Uma formiga me intimida. Olha, onde está a nossa fé? Que Deus quer para nós? Que nós possamos ter uma fé madura. E não existe maturidade cristã sem Cristo em nós. É muito bom estar na igreja, lógico, no templo. Começamos aqui agora, louvando a Deus, é muito bom aprender, maravilhoso. Mas quando terminar o culto, terminar a reunião nossa, começa o nosso culto particular, o nosso culto pessoal. E aí começamos a colocar em destaque o quê? A vida cristã adulta, madura. Por isso a ordem é esta: crescimento espiritual. Não acontece somente frequentando igreja ou os cultos, mas acontece quando nós estamos numa intimidade com o Pai. E essa intimidade começa em nossa vida particular, pessoal. É nós e o Senhor. Então Pedro convida-nos a pensar que o Senhor, Ele está vivo. Ele vai buscar
Ele não se esqueceu, longânimo, porque Ele quer que todos tenham conhecimento da paz que só lhe dá. Essa paz é em Cristo. Pois Ele virá, o dia do Senhor será como um dia do ladrão, reforçando a surpresa. Como é que está a nossa vida de oração? Como é que está a nossa vida de ler a Bíblia, de jejuar, de orar, mas fazer tudo isso sem ser religião, por amor? Ah, o pastor mandou agora jejuar, tem que jejuar, né? O pastor mandou? Não! Se o pastor mandar jejuar, eu tenho que jejuar, eu tenho que ler a Bíblia. Quando o pastor manda, que põe na ordem da igreja, jejum para todo mundo agora. Pronto, chegou a sentença, religião entrou, tem que fazer, o pastor mandou. E nosso jejum particular, essa é a diferença. A gente vai ser forte. Então a ordem é esta: abre os olhos para a palavra, estudá-la, deixar entrar no coração, na mente, gravar o ensino, para quando chegar a tempestade, ativar na mente a palavra. Que palavra? Que Ele diz: eu estou com você, você não está sozinho. Chegou o desespero, opa, eu tenho um companheiro, é Jesus, né? Este pastor Jesus é um pastor eterno, é um pastor que não tem tempo para dormir. Os pastores humanos dormem, comem, né? Se cansam, mas esse pastor Jesus não se cansa, ele não dorme, porque é o Deus eterno. Ele quer o que de nós? Que tenhamos uma mente focada nele. Por isso eu tenho que crescer. Uma criança nasceu, começa todo aquele trabalho, né? Amamentação, ela vai crescer, e vai crescer, daqui a pouco está com 1 ano, 2 anos, né? Assim, tem que crescer. Mas somos nós. Assim é a vida espiritual. Você se converteu a Jesus, uma criança recém-nascida tem que crescer com a palavra, 1 ano, 2 anos, 20 anos. Mas eu conheço muitos irmãos que têm 30 anos de crentes, mas é um bebê na fé, é uma criança na fé. Qualquer palavrinha fica bicudo, quer desistir da vida. Por quê? Porque falta maturidade espiritual no coração. Eu sempre falo que a nossa igreja olha para Jesus. Hebreus 12:2. Sempre falo que não é para os irmãos. Hebreus 12:2. Olha para Jesus. Ah, não, porque eu tenho que olhar para o pastor. Então tá bom, olha para o pastor. Mas olha para o pastor, mas não viva dependendo do pastor. Dependa de Jesus. Porque hoje em dia está assim, a igreja virou um ambiente que é praticamente, né? Um ambiente love, só amor, comércio. Então é muito movimento e tudo mais. Mas quando termina o movimento, os loves, o show, como é que está o teu culto a Deus? Né? O teu culto pessoal a Deus. Hoje está assim para chamar atenção, né? O pessoal pinta aquele fundo preto. Eu não concordo não, tá? Fundo preto para chamar atenção. Olha, a igreja é um local de adoração ao Senhor, é o templo. Tem que estar um local agradável, um local que seja
agradava a todos. Mas o melhor templo é o teu corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo do Senhor. Não adianta as luzes piscando no templo de madeira ou de tijolos, piscando as luzes. Não adianta tantas coisas bonitas acontecendo, se depois do culto você não está com a luz brilhando no seu coração. Então, crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo é andar no caminho do Senhor, é orar ao Senhor, é falar com Deus, é manter a sua fé ativa. Não desative a sua fé, não deixe que o sinal do Wi-Fi espiritual caia. A gente está assim, né? A gente fica desesperado, né? Eu vi pela internet. Nossa, estou sem WhatsApp, desesperei, meu Deus do céu, eu morri daqui a pouco. Tem que ter celular na minha mão. A dependência da internet e a dependência de Deus. Esse é o segredo do sucesso, irmãos, né? A dependência de Deus. Ah, pastor, mas eu ando desesperado, eu ando tão nervoso. É só ler a palavra. Ele falou para nós, sua palavra fala o que para nós, sua palavra? Ele diz assim para a gente: por que estás tão ansioso pelo que você há de comer ou há de beber? Está lá em Mateus 6. Ele fala para nós mais o que? Olha para os passarinhos. O Deus que nos formou nos fez com propósito. Por isso, cresça na graça de Cristo. A ordem divina é esta: desejar crescer na graça de Cristo. O movimento da igreja é muito bom movimento, mas quando terminar o movimento da igreja, da escola dominical, do culto, terminar o movimento das cantatas do Natal, né, agora, terminou o movimento, terminou tudo, começa o movimento dentro de nós. Será que eu estou apto a perdoar aquela pessoa? Tem que pensar 1000 vezes. Aí eu penso, né? Será que ela merece eu perdoá-la? Eu me acho. Já começo a me achar o dono da situação. Não merece meu perdão, não vou perdoar, porque eu sou o dono da situação. Quem somos nós sem o Senhor? Mas quando nós crescemos na graça, somos humildes. Esse é o convite, é que você seja humilde. Pastor, seja humilde, pastor. Sejamos humildes, sejamos simples. Vamos ter um espírito de ensinamento aberto para compreender. Para concluir, cresça na graça e no conhecimento do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Quando isso acontece, a nossa vida é uma vida cheia de paz, de alegria e de abundância. Ainda que enfrentemos situações adversas, Paulo diz em Romanos: mas nada, nem ninguém vai me afastar desta alegria de Jesus. E que Ele nos abençoe hoje e sempre. Amém. Só o poder de Deus pode mudar você. A prova que te dou, Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz, servindo ao Senhor. Nova graduação, nova
nosso ser. E como Deus não é um Deus de invasão, Deus não invade, né? Como é que vai haver uma mudança no meu ser se eu não ler a Bíblia, né? Por isso que Ele quer que nós cresçamos no conhecimento bíblico. Então há muitas pessoas que estão desanimadas na fé, que estão afastadas da comunhão do corpo de Cristo, porque elas não estiveram, né, envolvidas com a palavra. Decepções todo mundo terá, né? Tristeza todo mundo terá. Mas quando eu deixo o poder de Deus dirigir minha vida, as coisas mudam. Fala mais um hino lá, né? O fala assim: a prova que Ele dá é que Ele mudou o meu, né? O exemplo, né? Então, como é que alguém vê a gente que é feliz? Que a gente está com o Senhor. Que nós possamos, meus irmãos, minhas irmãs, nesse dia, ao voltar para nossas casas, voltar mais motivados para fazer a obra dele e pronto a perdoar, pronto a amar, pronto a se preocupar com a nossa vida pessoal, que cada um vai prestar contas a Deus, tá bom? Então vamos orar para concluir. Quero agradecer a sua presença na escola dominical e à noite venha trazer seus amigos para louvar o nosso Deus. Dia 14 vamos ter o culto de Natal, 14 de dezembro, vamos estar aqui louvando ao Senhor. Então eu já convidei alguns amigos meus para vir participar. Então, depois pegue seus convites, também está sendo colocado no WhatsApp também. Vamos orar. Muito obrigado pelo teu grande e imenso amor, Pai eterno. Nessa manhã que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui reunidos para louvar o teu nome, para aprender a tua palavra. Nós queremos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Abra nossa mente, abra o nosso coração para podermos desejar, estudar e guardar a palavra no nosso coração. Abençoe cada vida aqui presente com suas famílias, aqueles que estão em situações de tratamento de saúde, seja com os teus filhos, o irmão Oswaldo, irmã Marina, irmã Josefina, irmão Martim, irmã Esther, irmão Nelson, que vai fazer cirurgia amanhã, seja com os teus filhos. Abençoa todos que estão necessitando da tua presença, da tua cura. Abençoa o Felipe também, que está com questão dos estudos dele. Abençoa nossos filhos, nossos netos. O Senhor conhece cada um deles com as suas nuances, suas preocupações na vida. Nos dá a tua paz. E que o amor de Jesus Cristo seja com esta igreja, hoje para todos sempre. Amém. Amém.